Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Sejam bem-vindos comigo por mais esse dia, mais essa segunda-feira, para estudarmos o livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 10, Sacudir o Pó. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouco sobre a vida. Como é que a gente vive a vida? Vivemos agindo ou reagindo? E o relacionamento com o próximo? Sendo o próximo aquele que nós amamos ou aquele que a gente não gosta muito, que a gente não se dá muito bem? E vou falar também sobre temas polêmicos, temas que as pessoas evitam, mas eu vou tentar passar superficialmente sobre esses temas, que eu acho que vem bem a calhar aqui nesse capítulo, que é política, futebol, religião. É isso, vamos a isso? Vamos lá, eu convido a todos, quem quiser, é claro, fechar os olhos comigo e fazendo a nossa oração de costume, agradecendo a Deus, primeiramente, por estarmos aqui, reunidos nesse estudo, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz que nos ampara, que nos dá todo o suporte para esse trabalho, que possamos assim aprender em conjunto por mais essa semana. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. Então vamos lá, vamos iniciar um pouco com essa história do agir ou reagir. Espera aí que eu já vou botar aqui. Muito bem. Hamed nos diz: não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre as nossas próprias pernas, determinando como agir. Eu já vou parar aqui para começar esse comentário do andar com as próprias pernas, não permitindo que as emoções determinem o modo de nós pensarmos e nós agirmos, que é essa história do agir ou reagir. Como nós vivemos? Será que nós temos o controle das ações da nossa vida? O quanto que a gente está produzindo ações próprias ou reagindo a estímulos, às coisas que acontecem ao nosso redor? Vamos aos exemplos? Como é que é isso? É assim: olha, fulano hoje nem me deu bom dia. Também não dou bom dia para ele não, ou para ela não. Ou seja, eu dependo do bom dia do fulano ou da ciclano para eu dar o bom dia. É outra. Hoje aquela pessoa lá, logo de manhã me falou uma coisa que você não sabe, acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Será que a gente depende do fulano dar o bom dia, do fulano falar alguma coisa que a gente não gostou, que a gente no trabalho, um familiar ou quem quer que seja, e isso vai determinar a minha felicidade, vai determinar a minha alegria, vai determinar que o meu dia seja produtivo, seja bom ou seja ruim, porque o fulano falou alguma coisa, ou que o fulano não olhou para minha cara. A gente se apega muitas das vezes a coisas muito pequenas. Não que isso não seja importante, atenção, ninguém quer escutar uma coisa que não gosta, ou ninguém quer uma cara feia, que virou a cara, que tá o fulano, meu vizinho no elevador do prédio, não foi com a minha cara, não olhou para mim, virou os olhos, pronto, isso, já acabou com o meu dia. Às vezes acaba com uma semana, hein? Às vezes tem gente que lembra disso, acontece na segunda-feira e no almoço de domingo ainda tá lá, porque é um absurdo e tal. Será que é isso que determina a nossa felicidade, o nosso modo de agir? Ou a gente depende do estímulo externo para reagir? E aí tem aquela história que é assim: não levo o desaforo para casa. E aí eu sempre faço aquela brincadeira, é aquela história que o cachorro vem e te morde. E aí o que você faz? Você corre atrás dele para morder ele também. Porque às vezes quem te morde é um cachorro irracional, que não tem a menor noção do que está fazendo. Não sei, ele mordeu, tá bom, doeu, foi difícil, mas será que eu vou correr atrás do cachorro para morder? Será porque eu tomei um tapa na cara eu vou dar outro tapa? É difícil. Eu não vou responder para você, você que vai responder, tá? Mas essa reflexão,
A reflexão é para nós melhorarmos enquanto indivíduos. E se nós temos a proposta de melhorarmos enquanto indivíduo, isso eu posso afirmar para você, que enquanto o cachorro te morder e você correr para morder ele também, você não evoluiu ainda. De alguma forma, o aprendizado, a proposta do Cristo, lembrando que é o sacudir o pó, que é uma referência direta ao Evangelho, o ensinamento vai por aí. O quanto nós somos agredidos e o quanto nós revidamos, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Comigo não é assim não. Comigo não é assim não. Eu não sou desses, eu não sou dessas. E aí, como é que fica essa história? Já dizia o sábio Bolanhos, quem conhece vai saber o que eu estou falando, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Como nós vivemos a nossa vida, a gente depende do estímulo externo, não só nas coisas negativas. Eu peguei exemplos aqui muito negativos, né, de agressões, de falta de bom dia, ou de atitudes ríspidas, o que é que seja, mas para tudo na vida. O quanto depende da nossa iniciativa, nossa caminhada, ou a gente fica à deriva e aí conforme acontece alguma coisa, a gente reage mais ou menos bem. O que Hamed vem aqui, eu já interrompi logo, comecei a ler e já comecei a falar, né, a comentar. A proposta, exatamente como ele diz aqui, caminhemos com as nossas próprias pernas. Vamos deixar de reagir mais, quer dizer, vamos deixar de reagir na nossa vida e passar a agir mais. Reagir menos e agir mais. Essa é a proposta. Vamos seguindo? Vamos lá. Quando alguém não quiser receber... Perdão, peraí. Faltou um trecho aqui. Determinando como agir. Perdão, faltou esse trecho. Desculpa, gente, já pulei um trecho aqui. Caminhar com nossas próprias pernas, determinando como agir. Determinando como agir é o seguinte. Tem um cantor que eu gosto muito, que é muito famoso no Brasil, que é o Zeca Pagodinho. Ele tem uma música muito famosa, que eu vou fazer uma correção. Uma correção não, vou fazer um ponto de vista diferenciado aqui, que é o seguinte, que ele diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu prefiro quem leva a vida, porque quem leva a vida sou eu com as minhas escolhas, o meu caminho, a minha caminhada. Dentro do possível, é claro. Mas eu não vou deixar a vida me levar. Eu vou levar a vida. Eu vou tomar a iniciativa dentro do possível. Nós temos o livre-arbítrio exatamente para isso. Para as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas o tempo todo. Nós fazemos escolhas. É assim que nós levamos a vida. Então, quando tem eu fiz essa brincadeira aqui com o Zeca Pagodinho, porque deixa a vida me levar, dá a entender, ou pode dar a entender, que assim, de acordo com o que a vida me apresenta, eu vou reagir. E eu prefiro levar a vida. Então, não vou deixar a vida me levar, eu que vou levar a vida. Eu acredito que é por aí essa proposta. Vamos seguindo então? Vamos lá. Hamed nos diz: quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada. Não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se a nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor, nem achar que a verdade é propriamente única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Antes de comentar, sacudir o pó é uma referência. Hamed, todo o capítulo faz alguma referência ao Evangelho. E essa referência ao Evangelho qual é? A Boa Nova. Quando a recomendação de Jesus para aqueles que estão proclamando, não, desculpa, gente, disseminando a palavra do Cristo. Estava me faltando palavras agora. E chegado às vilas, às aldeias, naquela altura, e levavam a Boa Nova, muitas das vezes eles não eram bem recebidos. E por não ser bem recebidos, a recomendação de Jesus é sacode o pó, e o pó na época é uma referência ao deserto, né? Então se vivia muito sujo com as túnicas, etc. e tal, então limpe os pés, andava de sandálias, de couro, então bata os pés, sacode o pó e segue o caminho, segue a viagem,
segue semeando, segue plantando. Então, só para fazer essa referência, para a gente tentar fazer o link aqui com o que Hamed vem falar. Então ele diz aqui o seguinte: verdade é propriedade única. Vamos lá. Verdade é propriedade única. Quando ele fala sobre verdade, nós falamos em um outro capítulo antes, não sei se foi o anterior a esse ou diante. Olha lá. Sabe por quê? Agora é a hora do polêmico, da questão polêmica. Sabe por que normalmente não se fala ou se evita falar de política, de futebol, de religião? Exatamente por isso que nós acreditamos que a nossa verdade única, o nosso ego, o nosso orgulho, né, nos diz que aquele político, aquele time de futebol, aquela religião é a melhor. E às vezes, por não aceitarmos as diferenças de pensamento, de crenças, de culturas, questões históricas, de vivências, agredimos o outro. Agredimos até fisicamente o outro, atacamos o outro porque ele tem um candidato diferente, ou ele torce para um outro time de futebol, ou porque ele é de uma outra religião. E Hamed vem nos dizer exatamente isso, que as verdades são muito relativas, muito subjetivas, porque cada um vivencia a sua verdade de acordo com o seu entendimento, com a sua experiência, com as suas crenças e o seu pensamento. Então, a partir do momento que nós nos revoltamos minimamente com aquele nosso amigo que quer votar no outro candidato, ou porque ele torce por outro time, ou porque ele frequenta uma outra religião, ou talvez religião nenhuma, isso demonstra o quê? Demonstra, de alguma forma, algum tipo de intolerância da nossa parte, algum tipo de falta de aceitação, falta de compreensão. O porquê será isso? O porquê muitos de nós brigamos, e muito, no Brasil isso virou já há alguns anos uma realidade, de um movimento político muito forte, né, que famílias se separaram, virou motivo de discussão no Natal, né, de pessoas brigando porque estão do lado A, ou do lado B, ou do lado C, ou mesmo com futebol, ou mesmo com religião, por uma falta de aceitação. O que eu acredito é o seguinte, que independente que eu torça para o time A, o candidato, gosto do candidato A e sou da religião A e tenho fulano que é da B e B e B, independente da minha crença, independente daquilo que eu acredito, daquela minha convicção, a partir do momento que eu aceitar e respeitar ele, o mínimo que eu vou fazer é o quê? Não é discutir com ele, querer implantar alguma ideia diferente, me revoltar e tacar estas pedras mentais. Porque hoje em dia, muitas das vezes, nós não agredimos fisicamente, né? Mas a gente fica na cabeça revoltado, chateado e pode até não verbalizar, mas pensa mal, pensa negativo, porque a pessoa é diferente de nós. Então, assim, faz uma oração. Se você acredita que você é detentor da verdade pura e absoluta, lembrando que a gente muda de conceito muitas das vezes, eu até falei algo que eu era, num outro capítulo, eu falei algo que eu era um defensor convicto e hoje eu, digamos assim, pulei o muro, né? Tenho uma convicção completamente diferente. Eu posso até falar aqui, para quem não viu, que é pena de morte. Abre parênteses e fecha parênteses agora, não vou seguir por aí. Mas eu era defensor e hoje sou totalmente contra. Está lá no vídeo passado, se você quiser ver, que está naquele raciocínio. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui da aceitação de política, futebol e religião. Então, se você acredita e você é defensor daquele time de futebol, daquela religião, daquele candidato político, e a outra pessoa pensa diferente, faz uma oração por ela, vibra positivamente, porque ela é tão importante quanto você é, filho do mesmo pai. Nós somos todos irmãos, mas não precisamos pensar da mesma maneira. Temos as diferenças. Não, Nelson, mas eu não acredito.
não tem problema. Mas a revolta, a vibração negativa, é isso que nos agarra, é isso que demonstra a nossa inferioridade nesse processo evolutivo. O desafio é o quê? O desafio é o mais difícil. E o que é o mais difícil num caso como esse? O mais difícil é vibrar positivamente. Porque o natural, o deixa a vida me levar, qual é? É eu me afastar do fulaninho, é eu xingar o cicrano, é eu atacar, é eu fazer a fofoca, é eu dizer mal. Quer dizer, não sei quem está me assistindo, tá? Mas para mim, na minha realidade, esse é o meu natural. Então eu tenho que fazer um esforço consciente, ok? Uma proposta de melhora. E qual é a proposta de melhora? É comportamental. Então, por mais que eu discorde da pessoa, eu tenho controle. Eu posso amar a pessoa, mas não preciso concordar com ela. E amar, nesse caso, eu acredito que a proposta do Cristo é o que é? É aceitar as diferenças. É agir com o outro conforme que eu gostaria que ele agisse comigo. Então, se eu torço pelo time A, tenho o candidato A e a religião A e o fulaninho tem a B, eu vou respeitar ele. Eu não vou bater boca, não vou discutir, porque eu não estou aqui para doutrinar ninguém, para melhorar ninguém. Eu vou respeitar ele dentro da convicção dele e espero que ele me respeite também. Mas independente se ele me respeitar ou não, porque ele pode me tacar pedra, ele pode me xingar e pode falar mal das minhas convicções, eu vou ter a mesma postura com ele. Porque eu não dependo da ação dele para o meu modo de agir. Eu acho que essa é a proposta. Então, vamos continuar o raciocínio? Vamos lá. Quando fala sobre religião, futebol e política, é sempre muito confuso, né? E eu tento aqui dar um ponto de vista diferente. Essa é a minha ideia. Porque, assim, tudo isso... Vamos lá, eu voltei a falar. Tudo isso, na verdade, são o quê? São meios que mostram o que nós somos de verdade. O quanto nós somos intolerantes, o quanto nós somos donos da verdade. Porque todas essas questões que a gente está dizendo aqui, de futebol, de religião, de política, são questões mundanas, passageiras. No plano espiritual, eu nunca ouvi falar. Se você ouviu falar, me diga, por favor. Eu nunca ouvi falar que tem time de futebol, que tem disputa de partido político, que tem briga de religião. Pode ter numa esfera, né, nos umbrais, numa esfera menos elevada, mas no processo evolutivo, numa caminhada ascensional, né, para cima, normal, nesse processo de crescimento, esse tipo de vibração não existe, esse tipo de conversa não existe. Então, é mais ou menos por aí, tá? Quando eu torço para o time... Vou voltar aqui que eu já bloqueou de novo a tela. Quando eu torço para o time X, né, e eu estou agredindo o próximo, seja verbal ou fisicamente, porque ele torce para o time Y, quando o meu candidato político, eu acredito que ele é melhor, eu ataco os outros com as tais pedras mentais, eu compartilho, hoje em dia, na era da internet, né, eu compartilho o erro alheio e fico ali naquele tipo de vibração, fomentando aquela negatividade, né, aquele grande lodo. Eu vejo isso como um grande lodo, um grande lamaçal. Parece que a gente está até a cintura e só mexe os pés, sabe? Não consegue, faz um esforço danado, mas você mexe, só se cansa e não sai dali. Quando eu sigo a religião tal e falo mal da outra religião, ou daquele que segue a outra religião, que não é a nossa, eu vou dizer a minha opinião, qual é a melhor religião. Sabe qual é a melhor religião? É a sua. Por que é a sua? Porque de alguma forma ela faz a proposta. E qual é a proposta? Religião, religare. Religare, enfim, original, latim. Latim e grego. Me confundi agora. Mas vamos lá. Religar em que sentido? Te ligar a Deus. Então a sua religião é melhor, porque se ela responde os seus anseios de alguma forma, se você é cristão, protestante, evangélico, católico, espírita, umbanda, candomblé, se você não é cristão, se você é judeu, se você, enfim, tem outras crenças, se você não tem crença nenhuma, não acredita em Deus, Deus não me traz as respostas,
Tá bom, tá ótimo. Quem sou eu para dizer para você qual é o melhor caminho? Eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha caminhada e você tem a sua. E se você está bem assim, que bom! Agora, se você não estiver bem e quiser buscar uma outra, busque uma outra. O importante é ser feliz no hoje, nessa caminhada. A gente não está aqui para discutir verdades e perder tempo com coisas mundanas, com discussões em questões pequenas. Eu não sei se eu estou me fazendo claro nessa proposta mais ampla. Eu estou tentando abrir aqui um leque, abrir um pouco esse entendimento, ok? Vamos lá. O que Hamed fala mais aqui? Espera aí só um minutinho que eu me perdi agora aqui. Só ajeitar minhas anotações. Muito bem. Aqui ele nos diz: não devemos impor, convencer da nossa realidade. Não devemos impor, né? Convencer a nossa realidade. Cada um tem a sua, vamos aceitar as diferenças. Cada um no seu quadrado. E depois de falar tudo isso, vem à sua cabeça o seguinte: mas Nelson, eu não consigo, aquilo lá me irrita. Como fulano pode votar no ciclano porque é um ladrão? Ou como é que ele pode torcer por aquele timeco lá que não vale nada? Ou cair naquele papinho lá daquela religião lá que não tem nada a ver, que engana as pessoas, ou o que quer que seja. Aí eu repito, o que nós podemos fazer de melhor quando a gente tem um tipo de sentimento como esse é orar por essa pessoa. Xingar, vibrar negativamente é muito fácil. É ser mais um na fila com a pedra na mão. Agora vamos buscar algo diferencial, algo positivo. O que fazer? Seja o que for, o melhor que nós podemos fazer em momentos de desacertos, desencontros, ideologias, o que é que seja nesse momento é orar. Faz uma oração, vibra positivamente. Para fechar, eu já estou falando demais. O que eu acredito nessa história é: vamos buscar a vibração no bem. E como vibrar no bem em questões como essa que são tão polêmicas e nos tocam muitas vezes? É buscar o amor. E como nós podemos amar? Como nós podemos vibrar com aquele que pensa diferente? É aceitando. Aceita que dói menos. Cada um no seu quadrado. Se preocupe mais com a sua vida e menos com a vida do outro. Ocupe mais o seu tempo consigo mesmo, com as suas crenças, com a sua caminhada, com a sua vida, e menos com a caminhada dos outros, porque cada um tem o seu caminho, e cada um tem o seu tempo, e cada um tem o seu crescimento, tem o seu processo evolutivo. Vamos lá, vamos seguindo. Hamed nos diz: sentimos necessidade, essa aqui é boa, sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências, deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Bem, peraí, deixa eu pegar aqui o trecho que importa. Então, quando ele fala aqui sobre experiências, vamos lá. Essa questão de cair e levantar, amar e sofrer. Experiências. O que a gente vai falar sobre experiências? A encarnação, a vida. A vida é uma grande experiência. O que acontece nessa história? É que, às vezes, por muito amor aos nossos filhos, ou aqueles que nós amamos, nós queremos quase que colocar eles numa bolha para que ele ou para que ela não sofra o que nós sofremos no passado. Okay? Isso é um processo quase que natural, muitas das vezes. Se vê muito com os pais, com os filhos. Não todos, mas acontece muito isso. E aí eu só posso dizer uma coisa para vocês nessa história, que essa pessoa vai ter que viver tal experiência. Você pode se preocupar muito, se esforçar muito e até conseguir criar tal bolha nessa vida toda para esse ser, para esse filho, para esse irmão, para essa pessoa que você gosta tanto, esse amigo ou quem quer que você gosta tanto. Mas ela, como
precisa viver a tal experiência, nem que não seja nessa, mas ela vai voltar uma outra encarnação para vivenciar a tal experiência. Para que isso? Para crescer, porque é necessário. O processo de crescimento, o que é nos colocado à nossa vida, ao nosso entorno, é um processo de crescimento através das experiências vividas em uma vida. Então, por mais que nós queiramos proteger por muito amor e criamos essa tal bolha, esse ser precisa vivenciar essa tal experiência. E o que acontece é que muitas das vezes a gente, infelizmente, não consegue manter essa bolha por muito tempo, até porque é normal os pais morrerem antes dos filhos, desencarnarem antes, e o que acontece? Às vezes fica esse filho ou essa pessoa completamente despreparada para o mundo porque vive quase que uma realidade paralela. Porque ela não teve a oportunidade de crescimento num processo natural de vivência desde criança, adolescência, a fase adulta. E às vezes a mãe morre e está lá o filho de 40, 50 anos que parece um garoto de 8. E não estou falando isso de uma forma pejorativa, de que, garoto de 8, criticando. Não, é porque se ele não teve a oportunidade de aprender, como é que ele vai aprender? Ele vai aprender agora. Aos 50, tudo que ele deveria, aos 8 anos, aprender. Ele vai ter que vivenciar toda essa experiência numa condição completamente diferente, é claro. Mas a experiência é necessária. É isso que a Hamed vem nos colocar um pouco aqui sobre permitir a oportunidade de cair e se levantar, amar e sofrer, permitindo que elas possam angariar os seus próprios conhecimentos e dessa forma tal da maturação e o crescimento pessoal. Vamos lá? Vamos continuar. Hamed nos diz: há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem, não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam, e por não usarem de sinceridade é que fazem um gênero de suposta santidade. E aí é o seguinte, nesse relacionamento com o próximo, seja esse próximo que nós gostamos muito ou aquele que nós não temos nenhuma afinidade, o importante nessa história é nós fazermos a nossa parte, fazer o nosso melhor e ficar tranquilo. Porque o que a gente pode fazer é sempre limitado. É sempre limitado. Não esperar o retorno, não esperar ser amado, não esperar não ser apedrejado, que muitas das vezes, apesar de estarmos fazendo o nosso melhor, seremos sim apedrejados, seremos sim criticados. Vão falar mal, vão torcer o nariz, vão fazer fofoca, vão. Não espere diferente. Faça a sua parte e continue o seu caminho. Continue plantando, continue semeando, continue amando, respeitando, ensinando. E olha, lave as suas mãos. Como o próprio nome do capítulo nos diz, sacuda o pó e siga a sua vida, lança a semente e segue a caminhada, continua semeando e caminhando, e semeando de novo. O importante é nós acreditarmos naquilo que é a proposta para a nossa vida, o nosso objetivo, a nossa meta, estabelece ela, aquilo que você considera que é felicidade para você, viva a sua verdade. Passe a se importar menos com as opiniões dos outros. Sacuda o pó e segue a sua caminhada naquilo que você acredita. E o mais importante, seja feliz. A gente não está aqui para sofrer, tá? Mesmo num planejamento reencarnatório, onde tem casos, sim, de aprendizado na carne, de uma expiação de uma encarnação passada, ainda assim, atenção, outra polêmica, ainda assim, o sofrimento, não estou falando de dor, ok? O sofrimento não é necessário. Sofrer a dor pode ser necessário, mas o sofrimento a nível psíquico,
a nível de se relacionar com a dor, com a condição que muitas vezes nos é colocada numa vida, não corresponde a um determinismo. Okay? O sofrimento é voluntário. Okay? A dor não é opcional muitas das vezes. A dor vem e vai continuar vindo. Mas o sofrimento, nós temos o controle. Tá? Preste atenção na aspas se você não está olhando para mim ou se você está escutando isso. Estou fazendo uma aspas com os dedos. Porque estou classificando tudo, é muito forte o que eu estou falando. Tá? Eu sei que é forte. A gente não pode colocar tudo como uma coisa só. Okay? Há casos e casos. Mas de uma maneira geral, generalizando algo que não pode ser generalizado, a dor é inerente e o sofrimento é opcional. Ok? É isso. Espero que eu não tenha deixado ninguém chateado com meu papo de política, religião e futebol. A ideia aqui é dar uma pincelada em temas que nos batem, que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, que às vezes a gente tenta evitar, e sim, eu também tento evitar, mas a proposta é trazer uma mentalidade mais ampliada. Uma proposta, eu não, tá? Quem trouxe é a Hamed. Claro que eu estou fazendo um comentário aqui, né? Então, a proposta é ampliar um pouco esse sentido e perceber que essas questões todas são questões mundanas. Sendo questões mundanas, o que isso quer dizer? São ferramentas. Ferramentas para quê, Nelson? Ferramentas para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, é através de discussões de política, de futebol, de religião, ou melhor, não discussões, ou não discutir em temas como esse, que muitas das vezes nos batem forte e sobe o sangue à cabeça, é que a gente vai crescer aos poucos, evoluindo. Não é só não comentar, não é só não falar, é vibrando no bem, ou não vibrando negativamente. Okay? O passo número 1 é esse. Se você vibra negativamente para o seu amiguinho, passo número 1 é estabeleça alguma meta, algum objetivo, formule de alguma forma uma maneira de você não vibrar negativamente, que seja neutro. A proposta é vibrar positivamente, mas se já conseguir não vibrar negativamente, já está legal. É isso, gente. Já passamos dos 30 minutos. Vou encerrando por aqui. Quem quiser, faça comigo a oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a espiritualidade de luz que nos ampara, nos dá todo o suporte, por mais esse estudo, por mais esse aprendizado. Agradecemos também a Tia Hamed por compartilhar conosco esses ensinos, esses estudos. Muito obrigado, mais uma vez, graças a Deus, que assim seja. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.